Olá! Saúdo vocês com a palavra bíblica, que é o lema dessa semana para o terceiro domingo após Pentecostes, que se encontra em Efésios 1,17, onde diz o seguinte: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito, dê sabedoria e dê revelação no pleno conhecimento dele. Creio que muitos de nós, em algum momento de nossas vidas, já pedimos em oração por sabedoria. Seja sabedoria para lidar com momentos difíceis, tristes, ou até mesmo um momento de pura alegria e felicidade. Paulo, na carta à comunidade de Éfeso, deixa claro que o único que concede sabedoria para o homem é Deus, o qual enviou seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom sabermos que o Pai glorioso está presente em nossas vidas e ouve nossos clamores. Que, mediante a sua palavra e a sua boa vontade, possamos crescer em sabedoria. Convido para orarmos. Senhor nosso Deus, nos achegamos a Ti com um coração alegre e grato por mais um dia, por mais uma chance de viver a Sua promessa e a Sua vontade. Pai, conceda-nos sabedoria para lidar com os dilemas da vida terrena, os quais Tu conheces e sabes. Nos mostra o caminho a seguir através do discipulado com Teu Filho Jesus, mediante a palavra, a qual nos chama todos os dias para um caminhar contínuo contigo. Isso pedimos e entregamos diante da Sua cruz, em nome de Jesus. Amém. Convido a cantarmos ao nosso Deus com o hino Ao Orarmos Senhor, e na sequência o professor Klaus Schwamba nos conduzirá na pregação. Queridos irmãos, queridas irmãs, estimada comunidade que nos assiste e que nos ouve, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Nós estamos no terceiro domingo após Pentecostes, no calendário litúrgico da nossa igreja. Nesse período, nós lembramos de maneira especial como o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a face da terra, como a gente lembra em Pentecostes, está atuando aqui nesse mundo, fazendo com que a obra de Deus aconteça, reunindo o povo de Deus e também intervindo sempre de novo na vida do povo de Deus para que esse povo
permaneça firme e fiel no propósito que Deus tem. Deus quer, através do agir do seu Espírito Santo, conduzir a sua igreja. E o texto que nós temos para hoje, ele nos lembra que Deus, através do seu Espírito, também conduz o seu povo, a sua igreja, em tempos de muita crise, em tempos de decadência nacional, em tempos de crise de valores, em tempos de degradação da nação e em tempos de desânimo no contexto da igreja. Você conhece tempos assim? Eu convido você a espiar num texto maravilhoso das Escrituras, que traz muito consolo e muito ânimo para nós e que tem sido usado por Deus ao longo de todo o tempo da história da igreja e já no Antigo Testamento para animar, para fazer perceber que o plano e o caminho de Deus para o seu povo, que a condução que ele tem é muito maior e muito mais abrangente do que nós imaginamos. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 21. 1 Reis 19, 13 a 21. Eu passo a ler esse trecho. Digo, antes de ler, que se trata de um pedacinho final daquele capítulo onde Deus fala com Elias no Monte Horebe. E no final do capítulo 19, então, nós lemos, a partir do 13. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e a imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Até aqui, queridos amigos e amigas, esse trecho maravilhoso das Escrituras. Nós estamos falando aqui de Elias numa conversa que Deus teve com ele depois da grande e famosa batalha dele contra a idolatria em Israel, o culto a Baal que foi instaurado pelos governantes da época, o rei Acabe e a rainha Jezabel. Esse trecho é, por assim dizer, o desfecho de um período depressivo do profeta Elias. De um período onde, depois de grandes batalhas feitas em nome de Deus, ele caiu numa profunda depressão, em desespero, se tornou vítima de um negativismo,
passou a ver tudo negro e fugiu do seu trabalho. Ele teve uma grande vitória ao derrotar a idolatria, lá no Monte Carmelo. Mas depois disso, caiu em depressão. E, na verdade, fugiu do seu trabalho profético. Fugiu em direção ao deserto, fugiu em direção ao Monte Horebe, lá onde começou a história de Deus com o povo de Israel. No meio do caminho, pediu para Deus que tirasse a sua vida. A gente percebe nesse pedido que ele estava no fim de todas as suas forças, totalmente tomado por negativismo, desesperança, fugindo da sua missão de profeta. E lá no Monte Horebe, Deus o encontrou e Deus cuidou dele. E Deus abriu os seus olhos e o fez ver novas perspectivas. Essa experiência do profeta Elias, cujo desfecho nós lemos nesse trecho, acontece num período onde em Israel, o Reino do Norte, de fato uma grande decadência espiritual havia tomado conta da nação. O rei Acabe e principalmente sua esposa, a rainha Jezabel, promoveram, a partir do aparato do Estado, a idolatria, o culto ao deus Baal. E eles instituíram em muitos lugares os sacrifícios, os cultos e os rituais a esse Deus, justamente no meio do povo de Israel, que é o povo que Deus separou para si mesmo. E como resultado dessa decadência espiritual, onde a nação toda foi entregue à idolatria, corromperam-se costumes, o povo de Israel se afastou dos valores e dos princípios da lei de Deus que ele tinha dado, com base na sua aliança a esse povo. Houve uma decadência na economia, houve uma decadência na área social, exploração, corrupção, morte, assassinato, juízes corruptos, pessoas corruptas, o governo corrupto. Em todos os níveis, uma corrupção generalizada tomou conta. E o profeta Isaías foi aquele mensageiro de Deus que ergueu, fiel, a sua bandeira em nome de Deus e em todos os momentos esteve muito dedicado a, em nome de Deus, cumprindo o mandato profético que Deus deu a ele, combater toda essa situação. Ele falava em nome de Deus, chamava o povo ao arrependimento, exortava, mostrava que esse tipo de corrupção, onde a vida espiritual estava corrompida, tendo efeitos devastadores e destruidores sobre todas as demais áreas da vida, teria efeitos desastrosos. Ele trabalhou muito. A gente poderia dizer que ele foi o mensageiro de Deus que estava até o último fio de cabelo comprometido com a causa de Deus, numa época muito decadente e muito difícil. Mas às vezes, também esses grandes batalhadores pela causa de Deus caem em profundos poços de depressão, derrotismo, falta de esperança. Antes de mostrar como Deus cuidou e de que jeito e que mensagem Deus dirigiu ao seu profeta, que vai nos ocupar, algo que vai nos ocupar logo na sequência, me permitam fazer um paralelo conosco hoje. Nós passamos por momentos no nosso país e no mundo onde nós sentimos de perto vários sintomas muito parecidos com aqueles pelos quais Israel passou naquele período. Nós experimentamos, de fato, uma corrosão geral de valores. Essa ideia de que não há mais valores absolutos, não há mais uma verdade absoluta. Nós falamos hoje que nós vivemos numa época chamada pós-cristã, pós-moderna, pós-cristã, onde materialismo toma conta, onde ideologias diversas tomam conta e polarizam as pessoas, onde pessoas mesmas se considerem as donas da verdade, e onde existe um discurso instaurado de que nenhuma das religiões tem a verdade, todas só têm fragmentos de verdade, e nós vemos também uma atitude onde cada pessoa faz a sua regra. Minha vida, minhas regras.
e cada pessoa diz, as religiões são interessantes, as grandes propostas filosóficas são interessantes, mas eu customizo tudo a meu bel prazer. E efeitos devastadores desse tipo de maneira de encarar a vida nós vemos. Nós vemos uma corrosão de valores. Nós vemos decadência espiritual em muitos níveis, vemos decadência moral, vemos decadência econômica, corrupção. Nós vemos como a vida das pessoas é invadida por sinais de decadência que geram ansiedade, que fazem da nossa cultura uma cultura escrava de tristeza, ansiedade, depressão. Nós vemos os consultórios de psicologia muito cheios, pessoas muito adoentadas. E, para aprofundar tudo isso, o Covid-19, o vírus que também aprofundou todos esses sintomas. E a Igreja de Jesus, assim como o povo de Deus no Antigo de Israel, é arrastada para meio de tudo isso. Ela fica ali no meio do conflito. Ela fica ali sendo jogada de um lado para o outro entre as muitas opiniões. Ela fica ali à mercê de decisões de políticos, de líderes, e à mercê de uma polarização que também toma conta das suas fileiras. Às vezes a gente também é muito afetado por isso como o povo de Deus hoje. E tem um olhar bastante depressivo, negativista. Como tudo vai adiante? O que vai acontecer? Temos nós um futuro? Será que o futuro da igreja é a decadência? Será que seremos escravos e teremos que ficar sempre à mercê de governantes, à mercê de linhas ideológicas batalhando, percebendo como as nossas fileiras se esvaziam? Se eu olho para o contexto luterano, nós vemos uma igreja em processo de esvaziamento. Nós vemos processos de depressão, de desmotivação justo dos ministros e ministras, dos obreiros, dos missionários. Assim como Elias, nós vemos crises de burnout. Há pouco tempo temos ouvido cada vez mais frequentemente pastores que se suicidam em vários contextos de igrejas cristãs que não aguentam a carga do seu ministério em nossa época. Como a igreja reage em tempos assim? O que é importante que ela perceba? São respostas a essas perguntas que esse texto que nós lemos hoje nos dão. O destino de Elias e, principalmente, o cuidado que Deus tem com Elias e as novas perspectivas que Deus abre para ele, querem nos inspirar e motivar a enxergarmos sempre e sempre de novo para além de nós mesmos, para além daquilo que nos oprime, deprime, causa ansiedade. Deus trabalha muito para arrancar os seus do negativismo, da depressão, da tristeza, né, e da opressão causada por contextos adversos. Eu quero convidar você a olhar agora mais de perto esse texto e eu quero enfatizar 3 aspectos que nós encontramos aqui nesse texto, desse cenário onde Israel está em crise e que vão nos ajudar. Eu, na verdade, coloquei como texto para esses 3 tópicos que eu quero apresentar, a providência de Deus para tempos de crise. A providência de Deus para tempos de crise. Deus cuida da nossa vida também em tempos de crise. A sua providência vai muito além do que o nosso olhar limitado. E 3 aspectos que eu quero enfatizar. Eu vou dizer os 3 agora e vou abordando cada um na sequência. Primeiro, Deus restaura a saúde dos deprimidos e os envia para novas tarefas. O segundo, Deus revela que os rumos da história estão debaixo da sua soberania. E o terceiro, Deus vocaciona novos mensageiros e cuida do futuro do seu povo e da igreja. Então vamos ao primeiro desses pontos. O que Deus faz em tempos de crise, onde nós somos arrebatados para dentro de situações deprimentes? A primeira coisa, Deus restaura a saúde dos deprimidos e os envia a novas tarefas. É isso que nós lemos no verso 15, quando Deus se dirige ao deprimido Elias, aquele homem que pediu para morrer, aquele homem que fugiu da sua tarefa e foi se refugiar numa caverna lá no deserto, aquele homem que chegou ao limite das suas forças físicas.
No verso 15 nós lemos, disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre Síria. Aqui a gente vê, Deus não se deixa impressionar demais por todos os sintomas depressivos e negativistas do Elias. Ele cuidou do Elias, mas agora ele está comissionando ele de novo e reenviando para uma nova tarefa. Mas antes disso, com certeza, Deus cuidou desse machucado, desse depressivo, desse desanimado e frustrado Elias. E tem algumas coisas que aparecem nos primeiros versículos desse capítulo 19, antes de a fala chegar no nosso texto de hoje. Esse trecho é muito legal, porque ele nos permite ver aspectos da depressão dos servos de Deus, que afetam justo aqueles que decidiram abraçar a causa de Deus e batalhar por ela, mas esbarram em seus limites. O que nós vemos ao longo desse capítulo 19? Eu convido você em casa a tomar um tempo e ler, né? O que nós vemos de sintomas de depressão que acabam atingindo lideranças e ministros e ministras e aqueles que estão na ponta do trabalho? A primeira coisa que nós vemos em Elias é que ele se entregou de tal maneira ao trabalho, numa atitude de excesso de zelo, como se toda a carga estivesse com ele. Um pouquinho disso nós vemos justamente no verso 14, que é um verso antes do verso 15 que eu li. Ele diz, veja a fala de um deprimido. Tenho sido em extremo zeloso para o Senhor. Então ele diz, eu tenho trabalhado muito. Continuando, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Então ele tem um olhar negativo. Ele constata, olha, todo o povo te abandonou. Eles abandonaram a tua aliança, se entregaram ao culto a Baal. E depois ele continua, derribaram teus altares, mataram teus profetas, fiquei eu só. E procuram tirar minha vida. O diagnóstico da situação que o Elias faz é profundamente negativo. Ele só consegue ainda enxergar a realidade negativa. Ele vê a decadência e o olhar dele não vai para além da decadência. E ele diz, eu fui extremamente zeloso. E se a gente parar para olhar, ele de fato trabalhou demais, se dedicou, mas no embate que ele teve, e que nós lemos no capítulo 18, com os 450 profetas do Baal, que ele inclusive acabou matando, nós percebemos um excesso de zelo. Deus não lhe deu a ordem para ele matar os profetas de Baal. Mas ele, por vontade própria, por decisão própria, por pegar a obra de Deus nas próprias mãos e querer fazer acontecer ele mesmo, ele fez isso. Ou seja, ele deu um passo muito além, como se o trabalho naquele período do combate à idolatria fosse só dele. Ele tomou o trabalho de Deus nas próprias mãos. E isso leva à depressão. Quando aqueles que estão na liderança pensam que tudo é carga deles e eles esquecem que Deus é o Senhor da obra. E quando eles tomam a coisa de Deus nas suas próprias mãos, como se dependesse só deles, a coisa vai acabar sempre de novo num esgotamento físico e psíquico. É o que nós chamamos muitas vezes hoje de a síndrome do Salvador, onde a pessoa pensa, se não sou eu, nada acontece nessa comunidade. Se não sou eu, se eu não me dedico, se eu não entrego a minha vida, se eu não faço o meu sacrifício, não acontece nada. É muito bom trabalhar para a causa de Deus, mas quando a gente é movido por uma síndrome de Salvador, a motivação está errada, porque nós tomamos uma coisa que é de Deus sobre nós e essa carga é muito pesada, a gente vai quebrar debaixo dela. A gente percebe no Elias também uma sensação de isolamento. Ele diz, só eu fiquei. Quando a gente acaba tomando tudo nas próprias mãos, a gente esquece de enxergar e ter um senso de corpo. A gente esquece de perceber quantas outras pessoas também estão mobilizadas. A gente fica com o olhar bem reduzido, focado só em nós mesmos, em si mesmados. E isso também contribui para uma depressão, para um esgotamento físico e psíquico. A
pessoa ainda só olha para si mesma e sucumbe psíquica e fisicamente debaixo dessa carga e ela acaba mesmo isolada. Ela não enxerga muito para além de si mesma. E a gente percebe também essa postura, como já mencionado, de negativismo exagerado. A pessoa vê tudo sob a ótica negativa, ela fica olhando para trás e para o presente e não consegue enxergar que Deus tem um futuro. A igreja e o povo de Israel são de Deus, mas Elias não conseguia enxergar mais positivamente adiante. Para ele, só o olhar estava fixo no momento presente e naquilo que era ruim. E, por fim, o sintoma da depressão dele também, sucumbindo física e psiquicamente, ele foge do trabalho. Principalmente quando ele ouviu que a rainha Jezabel queria matá-lo. Daí ele se desesperou, não confiou em Deus, desesperou e se retirou em fuga. Fugiu do trabalho. Que bom que veio procurar refúgio na presença de Deus. Então, no passado, isso aconteceu com Elias. Hoje, muitas lideranças passam por fenômenos similares. Mas como Deus cuida quando nós chegamos ao nosso limite? Quando a gente está nessa situação de negativismo e desesperança? É o fim de tudo? É o fim da nossa comunidade? É o fim da igreja? Tempos de crise representam a morte da igreja? O fim da causa de Deus no mundo? Não. E a primeira coisa que Deus faz, Deus cuida muito bem daqueles que o servem, daqueles que Ele colocou na liderança, daqueles que Ele chamou para estarem à frente do seu povo. E ao longo desse capítulo nós vemos que a primeira terapia que faz parte é que Deus permite que Elias durma muito. Isso nós lemos aqui alguns versículos anteriores ao nosso texto. Em mais momentos, Deus simplesmente permite que Elias durma. Parada total no trabalho, recuperação das forças físicas. E nós vemos que Deus envia um anjo para alimentar Elias nesse período. Então ele dorme longos períodos e ele é alimentado, recebe comida de um anjo. E isso acontece mais vezes. E com isso, Deus permite que as suas energias físicas e psíquicas, dentro desse contexto de parada total, onde é só dormir e comer mesmo, Elias se recupere. Isso é um primeiro indicador. Como Deus cuida dos seus servos? Às vezes há momentos em que temos que fazer uma parada para nos colocarmos numa clínica de Deus, mas também restabelecermos as forças do corpo e da alma. Nós não somos máquinas. Deus permite que seus servos sejam apenas finitos e pessoas. E Ele dá esses espaços. Ele também deu esse tempo e espaço para o Elias. Um segundo cuidado que a gente vê, Deus se revela numa teofania a Elias. E nós vemos que lá no Monte Horebe aconteceu um vento que despedaçou as rochas. Aconteceu um terremoto. Deus enviou fogo. E o texto bíblico diz, só que Deus não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. E a Bíblia diz, depois disso apareceu um ventinho suave e tranquilo, bem mansinho. Aqui no Almeida a gente lê de um cicio suave e tranquilo. E lá Deus fala. Deus mostra para Moisés, sim, eu tenho poder. Eu posso fender as rochas com o vento, eu sou o Senhor sobre os terremotos, eu sou o Senhor sobre o fogo. Mas quando eu lido contigo, eu apareço para ti na forma de um cicio tranquilo e suave para que você se restabeleça. Saiba que eu tenho poder, mas saiba que o meu jeito de lidar contigo, com os servos de Deus e com o meu povo, é chegando manso, falando ao coração, restabelecendo o coração e a confiança. E é maravilhoso perceber que Deus faz isso. Ele não deixa de demonstrar seu poder, mas acima de tudo, ele se dirige restabelecendo a psique, a confiança, o ânimo do seu profeta. Depois disso, nós vemos que Deus também dá espaço para Elias se lamentar, que é o verso 14 que nós lemos. Elias abre o coração e põe todo o seu negativismo para fora. Deus é Deus que ouve os lamentos dos seus servos. Deus permite que eles ponham para fora a carga pesada que lhes oprime.
E Deus dá espaço para que eles vomitem essa carga na presença dele. Aqui temos um lamento do profeta, profundamente decepcionado com o povo, abandonado, solitário, desanimado, desesperançoso. Deus permita que ele ponha tudo isso para fora. Na relação com Deus existe espaço para isso. E isso tem um efeito restaurador sobre a vida de Elias. Deus permite que o seu lamento, a sua tristeza, vá e seja posta para fora. Só que o interessante é que Deus não fica no negativismo de Elias, a coisa não para no lamento dele. Tendo dado esse tempo e esse espaço de restauração, ele também reenvia Elias para novas tarefas. Deus não quer que fiquemos presos na depressão. Deus não quer que fiquemos escravos do negativismo, mas ele levanta o nosso olhar, mostra o seu poder e diz: eu ainda conto contigo com a tua obra. Eu sei dos teus limites. Aprenda que você não é dono de tudo. Aprenda que a obra é minha. Aprenda que o futuro está em minhas mãos, mas saiba que eu estou mandando você de novo para me servir. Eu tenho tarefas para você. Tudo isso faz parte dessa clínica curadora e restauradora de Deus. E essa é uma das maneiras, é o primeiro ponto, a primeira maneira como Deus cuida do seu povo e agora dos líderes em tempos de crise. Nós lemos ali, Deus restaura a saúde dos deprimidos e os envia novas tarefas. E isso ele faz hoje também. Se a sua situação é parecida com a de Elias, saiba que Deus quer viabilizar esse momento de encontro com ele, de restauração, mas também de reenvio para novas tarefas. Deus tem tarefas para você, não desanime. Um segundo aspecto, esse um pouco mais breve, Deus revela que os rumos da história estão debaixo da sua soberania. O povo de Israel naquele tempo sofreu demais, muito mesmo, debaixo da tirania de seus governantes. Sofreu debaixo da política nacional e sofreu muito debaixo da política externa de outros povos, porque Israel ficava numa espécie de corredor entre os povos e quando tinha guerra, eles estavam no meio de todas essas guerras. A vida pessoal, familiar, social, política e econômica sofria sempre pelos mandos e desmandos de governantes, principalmente quando os governantes se afastavam de Deus e conduziam Israel à idolatria. Aí era decadência, muitas vezes muito intensa na nação, e o povo sofria debaixo disso, e aqueles que querem ser fiéis a Deus sofriam debaixo disso. E nós percebemos que Deus, ao enviar Moisés, ao lhe dar trabalho de novo, justamente o envia para ungir reis. E com isso ele mostra, a despeito dos governantes e dos seus mandos e desmandos, que dão a impressão que quem está governando são só eles, Elias vai lá, unge reis. E daí nós lemos no versículo 15 que ele pede que Elias unja Azael, rei sobre a Síria, uma nação vizinha, política internacional. Deus quer que um homem da nação vizinha seja ungido pelo profeta de Israel. Deus é Senhor sobre a política internacional. E também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Verso 16, primeira parte. Jeú seria uma espécie de sucessor, o sucessor do rei Acabe. O rei Acabe e a rainha Jezabel desagradaram por demais a Deus. E aqui nós vemos que Deus pede que Jeú seja ungido. E é muito interessante que Jeú acabou de forma sangrenta com a dinastia do rei Onri, pai do Acabe. Essa dinastia teve um fim. Só que isso não se percebeu num momento de curto prazo. Mas ao enviar Elias para ungir Jeú, Deus está dizendo, eu também sou o Senhor sobre essa história de Israel. Os tiranos de Israel e os governantes não têm a última palavra. Inclusive, quando os governantes são tiranos, se afastam da vontade de Deus, eu unjo os seus sucessores. Deus deixa claro para Elias, eu faço com que reis subam ao trono, eu também derrubo reis do seu trono. Ele estabelece reis e ele faz com que reis caiam, porque ele é Senhor da história.
Esse ponto também é relevante para nós hoje. Sempre de novo somos impressionados demais e nós vivemos dias onde isso nos afeta muito e às vezes nos deprime muito, pelo menos a mim. Política internacional, como nós somos afetados no nosso dia a dia por decisões de outros governos. Eu lembro aqui apenas um exemplo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, como isso tem efeitos internacionais no mundo globalizado. Nós somos afetados. E, ao mesmo tempo, decisões de governantes também afetam. E nós experimentamos as coisas boas dos seus acertos, mas também, como nação, nós padecemos quando decisões são feitas a partir de interesses próprios, corrupção, e a nação toda também padece diante de governantes. A história das últimas décadas mostra isso. Como a gente deve ver o agir de Deus em meio a tudo isso? Porque a impressão primeira é que quem manda e desmanda na história são os governantes desse mundo. Mas esse segundo tópico aqui, nesse envio que Deus faz ao Elias para ungir um rei de outro país e para ungir o sucessor do rei Acabe, se mostra Deus é soberano, a história e o controle sobre a história não fogem das suas mãos. Se ele tem a história no controle das suas mãos, se é ele quem faz com que reis subam aos tronos e se ele faz com que eles caiam dos seus tronos e de seus governos, precisamos aprender a ter uma visão de longo prazo sobre a história do agir de Deus e sobre o agir de Deus na história. Não podemos cair no imediatismo de achar agora estamos totalmente entregues nas mãos deste ou daquele governante. Nós nunca estamos totalmente entregues às mãos de governante A ou de governante B, de um governante da própria nação ou de governantes estrangeiros. Por mais que tenhamos a impressão momentânea que é esse o caso, nós nunca estamos totalmente na mão só dos nossos políticos, sejam eles de bem ou de mal, sejam eles independentes de sua coloração partidária. Eles não têm a última palavra sobre a história. Quem tem a última palavra sobre a história e quem governa de forma soberana, embora invisível, é Deus. E isso nós vimos aqui. E isso Elias deve saber. Ao ser enviado para ungir, a unção é um ato soberano de Deus, que vai determinando o rumo da história. E esses reis que foram ungidos realmente subiram ao trono, no meio das peripécias da vida política nacional e internacional. A unção que o Elias fez foi confirmada por Deus. Ele fez com que aqueles que ele ungiu, de fato, ali na peripécia, nas loucuras da história de Israel, no meio desse período de turbulência, realmente acontecesse. A lição para nós, portanto, como igreja é: não tenhamos uma visão de curto prazo, nunca nos desesperemos, né? Quando, num determinado momento, achamos que está tudo perdido e que nós estamos entregues em nossa história, da nossa nação, ou internacionalmente, em mãos de governantes que nós achamos que levarão a nação a sucumbir. Existe toda a batalha ideológica também no nosso país. E os temores estão de todos os lados. Né? Parte da nação acredita que se governante A governar, tudo está perdido. A outra parte da nação acredita que se governante B governar, pode estar tudo perdido também. E surge, muitas vezes, um negativismo. Como cristãos, não somos reféns de negativismo. Também devemos saber que não importam os governantes que subirem ao governo, os políticos, né? Nós temos o poder, numa democracia, de escolhê-los, mas não devemos absolutizá-los de forma alguma. Nem A, nem B, nem C. Devemos saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, devemos usar sabedoria, mas não absolutizar governantes, porque acima deles está Deus. E o rumo da Igreja de Jesus também não é determinado pela política nacional ou internacional. Os rumos da Igreja continuam na mão de Deus, mesmo em tempos de crise nacional e internacional. E isso é um consolo. Isso mostra que a Igreja de Jesus tem futuro, assim como o povo de Israel teve futuro. E, por fim, um último tópico. Deus vocaciona novos mensageiros e cuida do futuro do seu próprio povo.
Deus vocaciona novos mensageiros e cuida do futuro do seu próprio povo. Como vimos, Elias foi enviado para vocacionar reis, mas ele também foi enviado para vocacionar o profeta Eliseu como seu próprio sucessor. Isso nós lemos já no versículo 16, né, na segunda parte, que ele deve ungir Eliseu, filho de Safate, né, ungirás profeta em teu nome. E no final, a partir do versículo 19, nós vemos como Elias procura o Eliseu, joga o seu manto sobre ele, o que significava naquele tempo, estou passando a você, ou Deus está passando através de mim a você, a tarefa de ser um profeta, né? Estava acontecendo a vocação, o chamado de Eliseu. E isso mostra, também e justamente em tempos de crise, justamente em tempos onde um servo de Deus chega no seu limite físico e psíquico, chega a um esgotamento. Deus não só renova a força desse que chega ao esgotamento, mas também diz, a minha história não para contigo. A minha história vai adiante. Eu tenho servos novos que eu vou chamar. Aliás, um pouquinho antes de mencionar a vocação de Eliseu, o trecho também chama atenção. Deus tem que dizer para Elias, Elias, você não está sozinho. Aqui em Israel, ainda tem 7.000 pessoas que não adoraram Baal. Tem muita gente que permaneceu fiel a mim. Não é só você. Além desses muitos que permaneceram fiéis e que em sua depressão Elias não enxergou, Deus vocaciona Eliseu através de Elias. Acontece um novo chamamento de um novo profeta, de um substituto de Elias. A história de Deus com seu povo continua. Deus zela para que não faltem mensageiros. Em tempos de crise também Deus não deixa faltar mensageiros. Ele sempre levanta novas pessoas. E desse relato da vocação de Eliseu, para finalizar, eu quero chamar a atenção de alguns aspectos que eu considero relevantes, não só para aquele tempo, mas para nós hoje. Primeira coisa, nós vemos, Deus escolhe o Eliseu, ele diz quem ele quer, mas ele manda o Elias vocacioná-lo. A vocação se concretiza através de pessoas. O Eliseu não viu Deus diretamente, ele só viu Elias jogando a capa sobre ele. Mas ele sabe que Deus está usando Elias para ser voz e ator em lugar de Deus nesse momento. E assim é com as vocações até hoje. Na Bíblia, muitas vezes Deus vocacionou de forma direta, mas em muitas ocasiões ele usou pessoas para chamar. E aqui penso que tem uma tarefa também para nós como igreja. Também nós que estamos na liderança precisamos ter um olhar atento para quem são as pessoas que Deus mesmo deu capacidades, dons para servir na sua obra, que deem continuidade ao trabalho da igreja. A tarefa de vocacionar pessoas também é uma tarefa que Deus delega a nós como igreja cristã. E quem vem estudar teologia, como na FLT, são pessoas que tiveram a sua vocação despertada em comunidades, porque pessoas viram os dons, oraram a Deus, pediram por sabedoria e tiveram paz em dizer, você já pensou uma vez em servir a Deus com toda a sua vida? O processo de vocação acontece através de pessoas. Um detalhe que é muito importante também para a continuidade do trabalho no reino de Deus até hoje. Segundo aspecto, Deus chama pessoas do seu povo em meio ao exercício da sua profissão. Deus não chamou um desocupado. O Eliseu, pelo que tudo indica, era uma pessoa com a vida bem estabelecida, inclusive financeiramente bem estabelecida. Afinal, não era todo mundo em Israel que tinha 12 juntas de bois para arar a terra, muitos só tinham uma junta de bois. Aqui ele já está usando a 12ª junta de bois para arar a terra, está no meio do serviço, tem trabalho, está com a vida feliz, realizada, a gente quase pode dizer, está com a vida muito bem ocupada, muito bem estabelecida, inclusive economicamente tranquila. E justo esse Deus escolhe. Justo sobre essa pessoa, Elias joga a capa a mando de Deus. E isso é uma coisa importante, né? Que pessoas estão sendo escolhidas? Deus tem, claro, os seus critérios, mas é muito comum na Bíblia que ele vai justamente escolher as pessoas que estão integradas, que o amam, que o temem
e que estão trabalhando ali, levando a sua vida na família e na profissão a sério. E essas pessoas Deus vocaciona. E é muito interessante, para finalizar, olhar com que atitudes o Eliseu, que foi o chamado, encara. E isso também é algo inspirador para nós hoje. A primeira atitude dele, ele de imediato sabe, Deus está me chamando, ele para tudo e obedece. Obediência, sensibilidade. Quando Deus chama, a vocação dele é mais importante do que todos os outros detalhes da vida. É muito interessante que, num primeiro momento, isso significava para Eliseu romper com a sua profissão e o seu trabalho. E olha que ele rompeu de forma radical. Diz o texto lá no versículo 20 e 21, principalmente o 21, o último versículo do capítulo, que ele inclusive queimou todos os seus as juntas de boi lá, o equipamento, sacrificou os bois, deu de comer para a população. Ou seja, ruptura radical com aquilo que era o seu trabalho para se dedicar para a causa de Deus. E também significou que a família não foi aquela que teve a última palavra sobre a vida dele. Ele se desvinculou da família, não que ele deixou de ser filho, mas ele se despediu e ele disse, pai, mãe, eu sempre estive aqui com vocês, trabalhei com vocês, mas agora é hora de me dedicar à causa de Deus, Deus me chama. E ele se despediu deles e começou a seguir o Elias. Então, família, trabalho se tornam secundários diante do chamado de Deus. Obediência ampla, radical e restrita. E vejam que o ministério de Eliseu foi uma bênção, mas ele teve esses momentos de obediência radical. E ele também entrou num discipulado radical. As últimas palavras do nosso texto, cada uma delas é significativa. Verso 21. Então, Eliseu se dispôs, seguiu a Elias e o servia. Tinha disposição, ele se entrega assim ao chamado de Deus, com disposição, ele encara o desafio com ânimo, com alegria, com disposição. Ele seguiu Elias, ele entrou então numa fase de aprendizado. Seguir significa aqui que ele se tornou um discípulo de Elias, um aluno de Elias, e também o servia. A atitude dele era serviço. Eu creio, meus queridos irmãos e irmãs, que chamado de Deus também acontece de forma muito similar hoje. E esses mesmos aspectos que a gente percebe na atitude do Eliseu continuam sendo relevantes para o dia de hoje. Deus dá continuidade ao trabalho do seu povo, da sua igreja, vocacionando novas pessoas, usando seus servos, os que já servem a Ele, como seus instrumentos para desafiarem novas pessoas para o trabalho. Deus tem futuro para a igreja, também em tempos de crise. Deus não deixa a igreja sem mensageiros, também em tempos de crise. Deus restaura aqueles que estragaram sua saúde por excessos de dedicação, sua vida psíquica, mas Deus cuida, restaura, restabelece, dá novas tarefas. Tudo isso nós vimos hoje. E tudo isso é um recado de ânimo para você e para mim. Deus quer conduzir nesse período após Pentecostes a sua igreja de forma nova através do seu Espírito. E Ele cuida dela, Ele tem a providência dela. Não nos deixemos desanimar por tempos de crise, mas percebamos como Deus é soberano sobre a história. Deus restaura aqueles seus servos que se esgotaram no trabalho e os restabelece. E Deus chama a nova geração, providenciando o futuro para o seu povo e para a igreja. Que Deus nos abençoe e nos anime. Amém. Que possamos receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos na paz de Deus e sirvamos a Ele com alegria. Abençoado dia.